Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de imunologia e imunopatologia. Hoje nós vamos finalizar o tema da imunidade humoral, discutindo sobre os mecanismos efetores da imunidade humoral. Na nossa última aula, nós discutimos como a imunidade humoral é induzida e hoje o nosso objetivo é entender como a imunidade humoral elimina o agente patogênico. Ou seja, nós vamos discutir os mecanismos efetores da imunidade humoral e vamos ter a oportunidade de perceber a íntima relação que existe entre a imunidade humoral e a imunidade inata durante a etapa efetora da resposta imune humoral. Bom, os anticorpos têm diversas maneiras de eliminar ou de impedir a ação e a infecção do agente patogênico. E esses mecanismos incluem desde a simples neutralização do agente patogênico ou dos seus produtos, até a lise do agente patogênico. Lembrando que os anticorpos, para desempenhar a fase efetora da imunidade humoral, são aqueles produzidos pelos plasmócitos, que são as células que se diferenciaram a partir da ativação do linfócito B pelo reconhecimento do agente patogênico. Os plasmócitos secretam os anticorpos que são solúveis e aí então, a partir da circulação sanguínea, eles vão ter acesso a todas as localidades anatômicas onde pode estar ocorrendo alguma infecção, incluindo a superfície dos epitélios. Bom, os mecanismos, as funções efetoras dos anticorpos podem incluir a neutralização do agente patogênico e dos seus produtos de secreção, que muitas vezes estão diretamente envolvidos com o efeito patogênico causado pelo micro-organismo. Inclui também a facilitação da fagocitose pelos macrófagos e pelos neutrófilos, a ativação da capacidade citotóxica das células NK e a ativação do complemento que, além de ter efeito direto sobre o patógeno, promovendo a sua lise, a ativação do complemento também vai contribuir com a fase efetora da resposta imune humoral, promovendo a inflamação e também facilitando a fagocitose. Bom, para que os anticorpos desencadeiem esses mecanismos efetores, o anticorpo tem que necessariamente estar ligado ao agente patogênico, ok? E muitas vezes a função efetora desencadeada pelo anticorpo é determinada não pela sua região variável que reconhece o agente patogênico, mas sim a partir da interação da sua região constante, da sua região FC, com ou as células que podem ser ativadas pelos anticorpos ou com as proteínas do complemento. E aí, então, a partir de agora, nós vamos detalhar cada um desses mecanismos efetores desencadeados pelos anticorpos. E quais desses mecanismos efetores são exercidos por diferentes classes de anticorpos. Bom, vamos começar falando então do mecanismo de neutralização. A neutralização nada mais é do que impedir a infecção do patógeno ou impedir a ação dos produtos do patógeno a partir da ligação do anticorpo ao patógeno ou aos seus produtos tóxicos. De uma maneira geral, todo agente infeccioso, para penetrar na sua célula-alvo e para penetrar no nosso organismo, essa penetração geralmente se faz a partir da interação com receptores. A ligação do anticorpo ao patógeno, especificamente nos sítios que o patógeno utiliza para interagir com o seu receptor de entrada na célula, por si só impede fisicamente, estericamente, a interação do patógeno com o seu receptor. O mesmo vale para o efeito neutralizante dos anticorpos para as toxinas do agente patogênico.
As toxinas também agem sobre suas células-alvo a partir da interação com o receptor nas células-alvo, e se esse sítio de ligação da toxina ao seu receptor na célula-alvo estiver ocupado por um anticorpo, isso impede que a toxina, a molécula, interaja com o seu receptor e promova os seus efeitos tóxicos. Bom, além disso, nas nossas barreiras epiteliais, nós vamos encontrar anticorpos, principalmente do tipo IgA, e a interação dos anticorpos com o agente patogênico nessas barreiras também impedem a penetração do patógeno a partir desse ponto anatômico. Então, dessa maneira, os anticorpos impedem a infecção ou a ação dos produtos de secreção do patógeno. Os chamados, então, anticorpos neutralizantes são anticorpos que se ligam no patógeno ou nos seus produtos e impedem o patógeno ou seus produtos de causar a infecção ou de causar o seu efeito. Esse efeito neutralizante pode se dar, por exemplo, a partir da formação de agregados de vírus ou de outros patógenos que comprometem, dificultam a infectividade do vírus ou do patógeno. Pode se dar a partir da ligação do anticorpo na mesma molécula que o patógeno, o vírus, por exemplo, utiliza para fazer a infecção da célula hospedeira, ou a ligação não é necessariamente na mesma molécula que o patógeno utiliza para interagir com o receptor, mas a presença do anticorpo ligado no patógeno interfere com a capacidade do patógeno de interagir com seu receptor e fundir com a célula hospedeira. Então, essa é a função neutralizante dos anticorpos. Os anticorpos que promovem isso são chamados anticorpos neutralizantes, impedindo, neutralizando a ação do patógeno. Contudo, em algumas situações, os anticorpos podem facilitar a infecção da célula hospedeira pelo agente infeccioso e, consequentemente, aumentar a capacidade de infecção e de causar doença desse agente infeccioso. Esse fenômeno é chamado ADE, ou Antibody Dependent Enhancement, ou seja, capacitação ou aumento da doença dependente da ação do anticorpo. Como é que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, quando o anticorpo ligado no agente patogênico é reconhecido pelos receptores de FC do anticorpo, e isso, ao invés de neutralizar, de dificultar a ligação do patógeno ao seu receptor, isso facilita a entrada do vírus naquela célula e, portanto, a infecção daquela célula. Então, nas células que têm receptores de FC para anticorpos, essa ligação do anticorpo que está ligado no patógeno, ligado no receptor de FC, se ele não consegue fazer a função neutralizante, isso facilita a infecção. E outra coisa que pode acontecer também na interação dos anticorpos ligados no patógeno com os receptores FC é a ativação de vias pró-inflamatórias nessa célula, levando ao aumento da produção das citocinas pró-inflamatórias, a uma redução, um desbalanço em relação às citocinas anti-inflamatórias, e isso desencadear uma resposta inflamatória muito grande, que muitas vezes é pior do que o efeito infectivo do patógeno por si só. Esse fenômeno ele já é descrito, por exemplo, nas infecções por dengue, e existe a possibilidade de que isso possa acontecer em outras doenças. Por isso que toda vez que uma vacina está sendo planejada contra um determinado agente infeccioso, é necessário que tenha-se a segurança de que os anticorpos desencadeados contra aquele agente infeccioso sejam do tipo neutralizantes
e não anticorpos que vão aumentar a capacidade daquele agente de causar a doença. A outra função efetora dos anticorpos é a facilitação da fagocitose. Um patógeno recoberto ou opsonizado por anticorpos, ele é mais facilmente fagocitado e o sucesso da fagocitose, incluindo a digestão desse patógeno, é maior. Isso por quê? Isso porque os fagócitos expressam em sua superfície receptores para a região FC do anticorpo, especificamente receptores para a região FC gama, ou seja, a porção FC da IgG. Então, um patógeno opsonizado recoberto por anticorpos, ele promove na superfície dos fagócitos a ligação cruzada de receptores FC. Isso facilita, né? Isso faz parte do processo de reconhecimento do patógeno, mas isso também desencadeia vias intracelulares de sinalização que são importantes tanto para o processo da fagocitose em si, ou seja, as modificações do citoesqueleto para a emissão do pseudópode, quanto para a ativação da capacidade digestória desta célula, ou seja, a ativação das espécies, da formação das espécies reativas de oxigênio a partir da NADPH oxidase, a ativação da formação das espécies reativas de nitrogênio a partir da ativação da sintase do óxido nítrico, resultando na morte do micro-organismo ingerido. Então, na verdade, o anticorpo é aqui o mediador de uma função efetora, né, o facilitador de uma função efetora que, na verdade, é um mecanismo efetor da imunidade inata, que é a fagocitose. Outro mecanismo efetor, né, outro mecanismo que vai levar à eliminação do agente patogênico é a citotoxicidade mediada por anticorpo. De novo, um patógeno ou uma célula infectada por um vírus, por exemplo, e que está expressando na sua superfície antígenos deste vírus, que são reconhecidos por anticorpos. A opsonização agora da célula infectada ativa as células NK. Também por quê? Também porque as células NK possuem receptor de FC, também o receptor de FC gama, ou seja, o receptor de FC que vai reconhecer a IgG ligada na superfície, por exemplo, da célula infectada por um vírus. A ligação cruzada de receptores FC na superfície das células NK fornece para as células NK aqueles sinais ativatórios que, se forem maior que os sinais inibitórios recebidos pela célula NK, vão ativar a capacidade citotóxica da célula NK, ou seja, vão ativar a liberação da granzima e da perforina, que vão eliminar essa célula infectada. Então, por exemplo, eliminando os reservatórios virais. Essa função de mediar a citotoxicidade também é uma função desencadeada pela IgG. Via receptor de FC, os anticorpos também são capazes de mediar a degranulação dos eosinófilos e dos mastócitos, por exemplo. Isso é importante nas infecções por eumintos. Os eumintos são patógenos muito grandes, eles não podem ser fagocitados. Essa figura aqui está até desproporcional, o eosinófilo aqui está muito grande em relação ao euminto. Na verdade, o euminto é muito maior do que o eosinófilo e do que as células fagocíticas, mas um euminto opsonizado recoberto de anticorpos, e aqui a classe do anticorpo é IgE, é capaz de ativar a liberação dos grânulos dos eosinófilos. Por quê? Porque os eosinófilos têm receptor FC para a cadeia epsilon, ou seja, para o fragmento FC presente na IgE. E aí a ligação cruzada dos receptores FC no eosinófilo ativam a degranulação do eosinófilo
E no eosinófilo existem grânulos que são capazes de causar danos ao tegumento do euminto e dessa maneira contribuir para a eliminação do euminto. Então, diferente das duas outras funções que nós acabamos de ver, mediadas por anticorpos, que é a fagocitose e a citotoxicidade, que é mediada por IgG, essa função de degranulação ela é mediada por IgE. A outra função dos anticorpos ligados ao patógeno é a ativação do sistema do complemento, especificamente pela via clássica. Então, a via clássica de ativação de complemento é aquela que é iniciada por anticorpos ligados na superfície do patógeno. IgG, de novo, é o anticorpo capaz de ativar o complemento, IgM também ativa o complemento, e o sistema do complemento é um sistema formado por diversas proteínas solúveis, então está presente no sangue, está presente em outros líquidos e secreções corporais, e essas proteínas do complemento recebem o nome de C1 até C9. Quando o anticorpo ativa o anticorpo ativa o complemento a partir do componente C1, que promove a ligação, que reconhece, o anticorpo ligado na superfície do patógeno, reconhece regiões FC de anticorpos quando eles estão ligados na superfície do patógeno. A ligação de C1 favorece a ligação de outros dois componentes do complemento, proteína C2 e proteína C4, e essa ligação aqui ativa a capacidade de protease desses elementos do complemento que vão clivar C4 e C2 em dois fragmentos, C4b e C4a, C2b e C2a. C4b e C2a permanecem ligados aqui nesse complexo, na superfície do patógeno, e isso forma uma enzima chamada C3 convertase. Essa enzima, como o próprio nome já diz, vai permitir a ligação e a clivagem de C3. Então, há aqui um sítio para a ligação de um outro componente do complemento, que é o C3. O C3 se liga e C4b, junto com C2a, cliva C3 em C3a e C3b. C3a, assim como C4a e C2b, é solúvel, se desprende deste complexo. C3b continua ligado aqui na superfície do patógeno, junto com todas essas proteínas do complemento que já estão aqui ligadas. Esse conjunto, C4b, C2a, C3b, tem capacidade enzimática, é uma convertase de C5, ou seja, quando C5 se liga neste complexo, esse complexo cliva C5 em dois fragmentos, C5b e C5a. O complemento pode ser ativado por outras maneiras, o complemento pode ser ativado de maneira alternativa. O C3 existente nos nossos líquidos corporais pode sofrer clivagem espontânea, formando então os dois fragmentos, C3A e C3b. C3b fica ligado, se liga à superfície do patógeno. Ao C3b ligado na superfície do patógeno, um outro componente do complemento chamado BB pode se associar a C3b na superfície do patógeno, formando uma C3 convertase que vai aumentar, vai catalisar a clivagem de mais C3 em C3b e C3a, formando essa associação de 2C3b com um BB na superfície do patógeno, forma a enzima C5 convertase, que vai permitir a ligação de C5 e converter C5 e quebrar C5 em C5b e C5a. Ou seja, embora o começo da via seja distinto, tanto a ativação pela via clássica como a ativação pela via alternativa do complemento leva à formação de uma C5 convertase que quebra C5 em C5a e C5b. E na via das lectinas, a ativação do complemento é realizada por
ligantes de manose, por exemplo, como as ficolinas, que se assemelham muito do ponto de vista estrutural ao componente C1 do complemento. As ficolinas, que reconhecem, por exemplo, manose, que é um PAMP, né, um padrão molecular associado a patógeno, permitem a ligação de C4 e C2, clivando-as em C4b e C4a, C2b e C2a, dando início aqui à formação da C3 convertase, que assim como ocorre na via clássica, e na via alternativa, obviamente, vai levar à formação da C5 convertase e clivagem de C5a e C5b. Então, apesar das vias iniciarem por mecanismos distintos, né, a via clássica que é a iniciada por anticorpos, as outras vias, alternativa ou via das lectinas, culminam com a mesma função, que é a formação da C5 convertase e a clivagem de C5 em C5b e C5a. Com a formação da C5 convertase e a clivagem de C5 em C5a e C5b, o C5b fica ligado no complexo, independente se essa convertase é a da via clássica, da via alternativa ou da via das lectinas. Então, o C5b permanece ligado no complexo e este complexo permite, então, a ligação dos componentes subsequentes do complemento, de C6, e a ligação de C6 permite, então, a ligação de C7 ao complexo. Com a ligação de C7 ocorre a ligação de C8 e, finalmente, a ligação de C9, que vai formar isso tudo aqui, um complexo chamado complexo de ataque à membrana. Um complexo que forma um poro na superfície do patógeno e, portanto, esse patógeno está atacando a membrana desse patógeno, formando aqui um poro que vai levar à lise do patógeno por estresse osmótico. Então, independente de como ocorre a ativação do complemento, por qual via o complemento foi ativado, uma das funções do complemento é a formação desse complexo de ataque à membrana pela ligação e ativação subsequente dos diversos componentes do sistema complemento, levando à lise do patógeno. Para ativar o complemento, o anticorpo precisa estar ligado ao antígeno, ao patógeno. Imunoglobulinas solúveis, que não têm porções FC adjacentes próximas umas das outras, não conseguem dar início à cascata de ativação do complemento. A IgG, para ativar o complemento, precisam ter várias imunoglobulinas ligadas na superfície do patógeno, com regiões FC adjacentes, próximas umas das outras, o suficiente para permitir a ligação de C1 e a ativação do complemento. A IgM solúvel, embora ela seja uma imunoglobulina pentamérica, tem 5 regiões FC aqui na sua estrutura, ela solúvel, na sua forma plana, as regiões FC não estão acessíveis para a ligação de C1. Então, a IgM que não estiver ligada ao patógeno, portanto, ela tem uma forma plana nessa situação, ela não ativa o complemento. Para a IgM ativar o complemento, ela precisa estar ligada na superfície do patógeno, e aí ela adquire uma outra conformação, uma conformação em grampo, onde essas regiões FC ficam expostas, né, acima do plano da membrana do patógeno, e isso então permite a ligação de C1 e o início da ativação da cascata do complemento. Então, anticorpos solúveis não ativam complemento. O anticorpo precisa estar ligado com o patógeno, formando imunocomplexo. A ativação do complemento, além da sua função direta sobre o agente patogênico, promovendo a sua lise osmótica a partir da formação do complexo de ataque à membrana do patógeno, o complemento também, a ativação do complemento também contribui
para a fase efetora da resposta imune humoral e da resposta imune inata, porque os componentes do complemento, por exemplo, são facilitadores da fagocitose. Assim como os fagócitos têm receptores para as imunoglobulinas que estão opsonizando o patógeno, os fagócitos têm também receptores para os componentes do complemento que revestem, estão ligados na superfície do patógeno, ou seja, que também estão opsonizando o patógeno. Então, os fagócitos têm receptores para C3b e para C4b, e esses receptores permitem não só o reconhecimento do patógeno, a ligação do fagócito no patógeno a ser fagocitado, como também, de maneira semelhante ao que os anticorpos fazem, ativam o fagócito para o sucesso da fagocitose. Lembrando aqui que o complemento precisa ter sido ativado, né, já que o C3b e o C4b é que são reconhecidos pelos receptores dos fagócitos. Então, o complemento precisa ter sido ativado ou pelo anticorpo, ou pela via das lectinas, ou pela via alternativa. Além disso, a ativação do complemento amplifica a inflamação, porque alguns dos componentes do complemento, aqueles componentes do complemento que não ficam fixados no patógeno, né, que são os componentes solúveis, são liberados da clivagem de C3, por exemplo, em C3b e C3a, de C5 em C5b e C5a, esses componentes C3a e C5a, eles contribuem com a inflamação, são conhecidos como anafilotoxinas, por promoverem o recrutamento e a ativação de neutrófilos e de mastócitos, principalmente. Esses componentes, por exemplo, ativam a liberação, a degranulação dos mastócitos, que modifica a permeabilidade vascular, facilitando o recrutamento, modifica a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais, ou seja, contribui para os eventos vasculares que estão relacionados com o recrutamento das células inflamatórias para o sítio da infecção, e aí então essas células vão se somar a esses mecanismos para eliminação do agente infeccioso que começou toda essa história aqui, lá no linfonodo drenante dessa região, com a ativação do linfócito B. E, por fim, os anticorpos também são responsáveis pela imunidade passiva do neonato. Enquanto o sistema imune do recém-nascido completa o seu desenvolvimento, a imunidade do recém-nascido é determinada principalmente pelos anticorpos transferidos da mãe para o recém-nascido pela placenta. Então, a IgG é um anticorpo para o qual ocorre transferência placentária da mãe para o feto. Essa transferência placentária é determinada por um receptor chamado receptor FC neonatal. Então, lá no sincício trofoblasto, os anticorpos que estão na circulação da mãe são endocitados pelo sincício trofoblasto e ligados ao receptor FC neonatal, que está presente na via endossomal. Esse receptor se liga a essa IgG, protege essa IgG de ser digerida na via endossomal e transporta essa IgG para a circulação do feto. Então, dessa maneira, os anticorpos maternos durante a gestação do tipo IgG são transferidos para o feto e vão contribuir, então, para a imunidade do recém-nascido. Bom, além disso, a imunidade do neonato também é garantida por meio do aleitamento materno, onde IgG e IgA são transferidas da mãe para o filho a partir do leite materno.
A IgA vai se manter nas mucosas e a IgG vai ser transportada para o sangue do recém-nascido, também a partir do receptor FC. Então, lá nos enterócitos do bebê, também ocorre expressão do receptor FC neonatal, que se liga na imunoglobulina vinda do leite materno, que está no lúmen intestinal. Ocorre a endocitose desse receptor ligado à imunoglobulina e depois a transcitose ou a exocitose desse receptor para a face do enterócito, né, que está voltada para a circulação, ou seja, é quase uma absorção de imunoglobulinas do lúmen intestinal para o sangue do neonato. E esse processo aqui é conhecido como transcitose. Então, o receptor se liga na imunoglobulina na face luminal do enterócito e vai liberar essa imunoglobulina na porção basal do enterócito e fornecer assim, permitir assim que as imunoglobulinas presentes no leite possam então compor, né, o pool de imunoglobulinas do sangue do neonato, protegendo o recém-nascido contra as infecções que a mãe teve. Considerando que ambos estão expostos ao mesmo ambiente, é provável, né, o mais provável é que os patógenos com os quais esse bebê recém-nascido vai ter contato são os mesmos patógenos com os quais a mãe teve contato, tem memória e tem, então, anticorpos contra esses patógenos. Bom, assim, então, nós concluímos nossa aula sobre imunidade humoral, onde nós tivemos a oportunidade de ver como os anticorpos eliminam o patógeno que dá início à formação desses e que muitos desses mecanismos, na verdade, dependem de fato de mecanismos efetores da imunidade inata. O que o anticorpo faz é potencializar muitas vezes esses mecanismos de imunidade inata efetores que já existem. E assim, então, agora nós somos capazes de entender como a imunidade humoral é induzida e como essa indução vai contribuir, vai promover a eliminação do agente patogênico. Com isso, nós terminamos a aula de hoje, mas a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais!